Livro de Esdras, capítulo 1. Ciro permite que os exilados regressem. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que o seu Deus esteja com vocês, onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que os seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos a ajudaram, dando-lhes utensílios de ouro e prata, suprimentos e animais. Também lhe deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. O rei Ciro tirou os utensílios que o rei Nabucodonosor havia levado do templo do Senhor em Jerusalém e colocado no templo dos seus próprios deuses. Ciro, rei da Pérsia, deu instruções a Mitredate, seu tesoureiro, para que contasse esses utensílios e os entregasse a Sesbazar, líder dos exilados que voltavam para Judá. Esta é uma lista dos objetos que foram devolvidos: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários de prata, 30 tigelas de ouro, 410 tigelas de prata, 1000 objetos diversos. Ao todo havia 5400 utensílios de ouro e prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. Exilados que regressaram com Zorobabel. Esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade de origem. Os seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Este é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará, 775. Da família de Paate-Moabe, descendentes de Jesua e Joabe, 2812. Da família de Elão, 1254. Da família de Zatu, 945. Da família de Zacai, 760. Da família de Bani, 642. Da família de Bebai, 623. Da família de Azgad, 1222. Da família de Adonicam, 666. Da família de Bigvai, 2056.
da família de Adim, 454, da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98, da família de Bezai, 323, da família de Jora, 112, da família de Azum, 223, da família de Gibar, 95, do povo de Belém, 123, do povo de Netofa, 56, do povo de Anatote, 128, do povo de Bet-Azmavete, 42, do povo de Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 743, do povo de Ramá e Geba, 621, do povo de Micmas, 122, do povo de Betel e Ai, 223, dos cidadãos de Nebo, 52, dos cidadãos de Magbis, 156, dos cidadãos de Elão Ocidental, 1254, dos cidadãos de Arim, 320, dos cidadãos de Lode, Adide e Ono, 725, dos cidadãos de Jericó, 345, dos cidadãos de Senaá, 3630. Estes são os sacerdotes que regressaram do exílio. Da família de Gedaías, da linhagem de Jesua, 973. Da família de Imer, 1052. Da família de Pazur, 1247. Da família de Arim, 1017. Estes são os levitas que regressaram do exílio. Das famílias de Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Os cantores da família de Asaf, 128. Os guardas das portas das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Os descendentes destes servidores do templo regressaram do exílio. Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazeá, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Bacabuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Tamá, Nesias, Atifa. Os descendentes destes servidores do rei Salomão regressaram do exílio: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Ami. Ao todo, os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar
que eles ou as suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias e Necoda, 652 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes: Abaías, Acós e Barzilai. Esse Barzilai havia-se casado com uma mulher descendente de Barzilai de Gileade e assumido o nome da família dela. Procuraram os seus nomes nos registros genealógicos, mas não o encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como sacerdotes. O governador ordenou que não comessem das porções dos sacrifícios separadas para os sacerdotes, até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito, usando o Urim e o Turim. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360, além dos 7.337 servos e servas, e dos 200 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas e 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor, em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus em seu local original. Cada chefe contribuiu com o que pôde. As suas ofertas totalizaram 525 quilos de ouro, 3.000 quilos de prata e 100 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os guardas das portas, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram em povoados perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo Israel. Capítulo 3. A reconstrução do altar. No 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então, Jesua, filho de Jeozadaque, juntou-se aos seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim, começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor, todas as manhãs e todas as tardes. Celebraram a festa das cabanas, conforme prescrito pela lei, e ofereceram o número de holocaustos especificado para cada dia da festa. Ofereceram ainda os holocaustos regulares e as ofertas exigidas para as celebrações da Lua Nova e para as festas anuais do Senhor. O povo também trouxe ofertas voluntárias para o Senhor, 15 dias antes do início da festa das cabanas. Os sacerdotes haviam começado a oferecer ao Senhor os holocaustos antes mesmo de lançarem os alicerces do templo do Senhor. O povo começa a reconstruir o templo. Então, contrataram pedreiros e carpinteiros e lhes pagaram com moedas de prata. Também compraram toras de cedros dos povos de Tiro e de Sidom e lhes pagaram com alimento, vinho e azeite. As toras eram trazidas dos montes do Líbano e vinham pela costa do mar Mediterrâneo até Jope, pois Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que assim se fizesse. A construção do templo de Deus começou no 2º mês do 2º ano, depois da chegada a Jerusalém.
O grupo de trabalhadores era constituído de todos que haviam regressado do exílio, incluindo Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Jeozadak, e os seus colegas, os sacerdotes, bem como todos os levitas. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados de supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus parentes, Cadmiel e seus filhos e os descendentes de Odavias supervisionavam aqueles que trabalhavam no templo de Deus. Os levitas da família de Enadad os auxiliavam nessa tarefa. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram as suas vestes e tomaram os seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom. O seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e outros chefes de família mais velhos que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Capítulo 4. Inimigos se opõem à reconstrução. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam a reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram: Queremos participar da construção, pois também adoramos o seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esar-Adom, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam: De maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar os seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, rei da Pérsia, subiu ao poder. Oposição durante os reinados de Xerxes e Artaxerxes. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredate e Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico, que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte Sinsai escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e as autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônios e o povo de Ereque e de Susã, isto é, Elão. Também enviaram saudações do restante do povo que o grande e renomado Assur-Banipal havia deportado e estabelecido em Samaria e em todas as terras vizinhas da província a oeste do rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta.
Ao rei Artaxerxes, de seus súbditos leais na província a oeste do rio Eufrates. Informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão a reconstruir esta cidade rebelde e má. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. É bom o rei saber que, se esta cidade for reconstruída e os seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súbditos leais e não desejamos vê-lo desonrado desse modo, enviamos ao rei estas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro dos seus antepassados, no qual o rei descobrirá como esta cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa da sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que, se esta cidade for reconstruída e os seus muros forem concluídos, o rei perderá a província a oeste do rio Eufrates. O rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinsai e aos seus companheiros em Samaria e em toda a província a oeste do rio Eufrates. Saudações! A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri que, de facto, Jerusalém tem sido ao longo dos anos foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que esses homens parem o seu trabalho. A cidade não pode ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinsai e os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a construção.